para a cidade teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Capítulo de número 23. Versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Versículo de número 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. 27 e último versículo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e de toda imundícia. Podeis assentar, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra, parece até um pouco diferente, pelo qual o início nós lemos, onde fala da figueira, pela qual Jesus, ele passando, aleluia, pela cidade, ele saindo de um lugar pelo qual ele havia feito prodígio, milagres, maravilhas, e agora ele vai para o caminho de Cafarnaum e encontra uma figueira. E a Bíblia vai nos dizer que o mestre, ele teve fome naquela hora. E quando ele olha para aquela figueira, a Bíblia vai nos relatar que a figueira estava formosa, estava bonita, tinha folhas. Mas quando Jesus chega mais perto dela, ela não tinha fruto algum. E quando ele chega para ela, ele lança uma sentença para aquela figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti, ou melhor dizendo, ninguém mais coma fruto de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E logo após isso, o mestre, ele chega com os seus discípulos e vai para a cidade. Ele vai para o templo e começa a ter uma relação de diálogo com os fariseus, ou melhor dizendo, com os doutores da lei naquela cidade. E diante do templo ele começa a palestrar com os fariseus. E quando ele, sabendo o coração duro daqueles homens, ele começa a dizer: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós que assentam na cadeira que foi predestinada a julgamento diante de Moisés. Porque Jesus, ele sabia e conhecia o intento do coração daqueles homens. Eu quero dizer para os irmãos, eu sei que as horas já estão avançadas, eu não vou me demorar, não vou segurar muito a atenção dos irmãos, mas eu quero que os irmãos entendam isso. Aleluia. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, quando ele olha para a figueira, ele havia esperado que aquela figueira tivesse frutos. Porque se nós formos estudar a semântica da figueira, a figueira, quando ela cresce, quando ela está cheia de folhas, ela verdadeiramente tem frutos. Quando ela seca, quando as folhas caem, ela começa a brotar aqueles olhinhos das flores, para depois começar a nascer as folhas e os frutos juntamente com elas. Então Jesus sabia o que estava buscando. Nós estamos vivendo em um mundo não tão diferente daquela figueira. Estamos vivendo em um mundo pelo qual muitos, pastor Esther, querem estar vistosos, querem ter ternos bonitos, querem se apresentar diante dos homens, querem dizer que são homens e mulheres de Deus, mas por dentro eles estão podres, estão fracos e não tem mais nada para poder oferecer. Quando eles pegam, às vezes, uma oportunidade, eles querem falar do que é próprio, eles querem falar de si próprio, e não tem mais nada para oferecer para este povo. Ei, Jesus, ele tem cobrado algo desta nação, ele tem cobrado algo dos líderes desta nação. E o que esses líderes têm feito? É difícil dizer isso até para mim,
justiça, estão querendo não somente arrancar a gordura da ovelha, arrancar a gordura do rebanho e não fazer aquilo pelo qual foram chamados e comissionados. Presta atenção, Jesus, ele chega diante daquela figueira e fala que nunca mais coma fruto de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando o mestre, se ele chega nesta hora diante dessa terra. Eu fico imaginando o meu Jesus, o teu Jesus, ele vindo buscar a sua igreja. E muitos daqueles que pensam que são alguma coisa, que pisoteiam diante das ovelhas, que amassam aqueles que não merecem ser amassados, ele chegando diante do mestre, querendo se amostrar e dizendo: ei, mestre, eu estou aqui. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus amaldiçoando, jogando uma sentença. A Bíblia nos relata como o nosso amado irmão, o Ivan falou aqui, Jesus vai voltar. Jesus está próximo. Nós sabemos disso. Mas muitas das pessoas estão virando as costas para Jesus. Muitos estão colocando Jesus para fora das igrejas hoje em dia. Muitos estão querendo fazer com que a sua pessoa, o seu eu, vinha sobressair. Mas Jesus tem que ficar do lado de fora. Porque o ego tem que aparecer. A roupa bonita tem que aparecer, tem que estar bonitinho para foto. Tem que aparecer melhor, com as coisas melhores que ele tem. Ah, se Jesus volta hoje. Se Jesus chega e começa a perguntar para muitos: ei, o que você tem para me oferecer? Quais são os frutos que você tem arrecadado para mim? Porque eu tenho tido fome, mas fome de almas. Não é para matar as minhas ovelhas, mas sim para colocá-las numa direção. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai continuar nos relatando que o Senhor, ele chega diante dos escribas e fariseus, ou melhor dizendo, diante dos doutores da lei daquela época, e começa a dizer: ai de vós, homens hipócritas, ai de vós, homens que não querem mais fazer a minha vontade, homens que não deixam o meu povo herdar o reino dos céus, e não entram também. Ei, há uma sentença para cada um de vós. Ai de vós que estão como sepulcros caiados. Meu Deus. Se Jesus volta hoje. Se Jesus volta hoje. Meu Deus. Meu Deus. Eu começo a imaginar, sabe o que, minha irmã, minha pastora? Jesus voltando hoje. E muitos tentando correr, se esconder, colocar o pecado para debaixo do tapete, tentando fazer aquilo para que Jesus não venha enxergar. Não, Jesus está voltando hoje, o mestre está chegando, eu tenho que me apresentar melhor. Tenta esconder tudo aquilo que já fez, tenta esconder, apagar tudo aquilo que está fazendo, mas Jesus, ele vai voltar. Aleluia, nós sabemos disso. E o dia que ele irá voltar será como oração. Ninguém irá saber senão o Pai. Assim diz a palavra do Senhor. Mas Jesus continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Muitos hoje em dia não querem mais fazer a vontade do Todo-Poderoso Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessas pastores. Eu estava ali sentado, eu falei: Jesus, como é real a tua presença aqui neste lugar. Aleluia! E muitas das vezes, pastora, pode chegar e dizer assim: mas como é que pode? É uma mulher que está comandando. Como é que pode? É uma mulher que está na frente da obra. Mas isso não está, isso é antibíblico não, isso é bíblico. A Bíblia diz que quando Deus ele levanta os juízes, ele levanta também ali uma mulher, a Débora. E o homem que tinha responsabilidade de fazer a obra naquele lugar de guerrear, se acovardou, foi moleque, foi covarde, foi hipócrita, não queria fazer a obra. Por isso que Deus levanta homens e mulheres compromissadas, valentes, guerreiros para fazer a obra na face dessa terra. Louvado seja o nome todo poderoso de Deus. Mas se Jesus volta hoje, Jesus está ficando quente aqui nesse mistério. Se Jesus volta hoje, irmãos, sabe o que a gente vai ver? Muitos tentando correr atrás da bênção, tentando falar: Senhor, me perdoa disso, me perdoa daquilo, não deixa, Senhor, eu ficar, deixa eu ir também. Mas Jesus chegando e perguntando para ele ou para ela: ei, o que você tem feito? Eu sei que a sua roupa está bonita,
Eu sei que você tenta se apresentar diante daquele e daquela para poder arrecadar fundos. Eu sei disso. Mas o que você tem feito para o meu reino? O que você tem feito diante da minha obra? O que você tem feito para poder dar o reino dos céus? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele irá cobrar muito, irmãos. A Bíblia nos relata que daquele que muito é dado, muito também será cobrado. Mas muitos hoje em dia estão tentando tão somente arrecadar para si, como eu disse antes. Não querem mais fazer a obra. E Jesus continua dizendo: ai de vós. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu imagino, irmãos, eu não vou falar de dominação, porque todas elas estão passando por toda essa desesperosa situação. Eu imagino Jesus entrando por cada igreja nesta hora, irmão. Eu imagino Jesus começando a passear e começando a colocar diante da balança, colocando um peso e dividindo aquela balança e levando as igrejas para uma sentença, levando as igrejas para um julgamento. E quando ele começa a passear pela igreja A, pela igreja B, ele começa diante do anjo da igreja e depois vai descendo para cada departamento, vai descendo por cada, louvado seja o nome do Senhor, dirigente de círculo, dirigente de oração. E quando vai chegando na nave da igreja, é triste a realidade que eu vou dizer. Muitos foram aqueles que vão ficar, poucos serão aqueles que vão subir, porque muitos estão querendo pisar no irmão da direita, estão querendo pisar no irmão da esquerda, estão querendo magoar as ovelhas do Todo-Poderoso Deus. Estão pensando que Jesus não está mais vendo. Mas estamos vivendo na época da graça, estamos vivendo na época em qual Jesus ele não faz mais isso. Isso foi lá no passado, na época da lei. Mas eu lembro de duas que tentaram enganar o Todo-Poderoso Deus. A Bíblia vai nos relatar isso, que Ananias e Safira brincaram com o Espírito Santo. Ananias e Safira brincaram com o que não podia brincar. Muitos hoje estão brincando com o Espírito Santo. Muitos hoje estão brincando com quem não pode brincar. Deus. Glória a Deus. E Deus, Ele decreta uma sentença para Ananias e Safira. Meu Deus. E aqueles dois ali, eles caem fulminados. Mas calma aí, estamos na época da graça, estamos. Eles também estavam. Eu creio, irmãos, como o nosso amado irmão Ivan fala, em determinadas situações, Deus vai começar a abrir sepultura para crente. Deus vai começar a abrir sepultura para crente. Mas calma aí, a Bíblia nos relata que o joio também tem que viver no meio do trigo. Tem sim, é mais que isso não aconteça. É preciso para que se levante os verdadeiros adoradores. Mas estão tocando, invertendo a situação, estão deixando o joio começar a sufocar o trigo. O joio tem sufocado o trigo das igrejas, está apertando, o trigo está morrendo e está tentando crescer e se igualar ao joio. Não é por aí, não é desse jeito que nós temos que crescer, não, mas nós temos que fazer a diferença no meio do joio. O joio tem que ser lançado fora e nós temos que crescer a diferença para a honra e glória do nome do Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus continua dizendo: ai de vós. Aleluia. Agora chega uma outra classe. Aqueles que pensam que estão certos porque falam mistério. Aqueles que pensam que estão certos porque entregam profecia. Aqueles que pensam que estão certos porque oram e Deus ele vem a curar, mas estão podres, estão imundos. A Bíblia nos relata dessa classe também, que quando Jesus chegar, vai poder chamar aqueles que vão herdar o reino dos céus. Ele fala o seguinte: vinde benditos de meu Pai. Aqueles que estão, aleluia, separados para herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Mas muitos chegarão e dirão assim: Senhor, por que eu não vou? Por que eu não vou chegar? Eu não vou ter esse prazer. Eu no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, no seu nome eu expulsei demônios, eu operei maravilhas. Meu irmão, sabe o que é operar maravilhas? É alguém chegar e vir aqui cortar o meu braço, a pessoa lá e crescer de novo assim, ó. De uma hora para outra. Isso é operação
operações de maravilhas. As pessoas hoje estão confundindo dons com compromisso com o Espírito Santo. As pessoas estão confundindo dons com responsabilidade e integridade com o Espírito Santo, hein, irmãos? Dons, Deus ele dá para poder a sua obra crescer. Dons, ele dá para que a obra dele venha fazer efeito na face dessa terra. Mas muitos estão se confundindo com isso. O temor já foi embora. Não tem mais temor dentro da igreja. Mas eu louvo o nome do Senhor, que ainda existe um povo compromissado, ainda existe um povo humilde, ainda existe um povo que vai olhar no céu e pagar o preço para isso. Meu Deus. Agora, Deus ele prepara uma sentença para os escribas e fariseus. Eu sei que os irmãos vão falar assim: poxa, nós estamos vivendo em tempos que muitos brincam com o Senhor, brincam na casa de Deus, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vindo. Deus está a caminho. A Bíblia vai nos relatar lá no capítulo de número 21, pelo qual nós lemos da figueira. A figueira, irmãos, representa aqueles que têm autoridade diante da obra de Deus. Não quer dizer isso, com isso, que seja só o pastor, a pastora, o missionário, o evangelista, o presbítero, o diácono, o obreiro, não. Sou eu e é você também. Porque a responsabilidade, ela vai não só do anjo da igreja, mas também vai para todo o corpo da igreja. Nós somos um só corpo. E a Bíblia nos relata que se a mão estiver doente, se a mão estiver doente, todo o corpo estará doente. Se nós não ficarmos compromissados, preocupados de curar aquela mão que se encontra doente, todo o corpo vai sentir, não é assim? Um espinho quando entra no seu pé, não começa a machucar todo o corpo, não sente febre, não inflama. É assim. Da mesma forma, se uma ovelha ficar doente, a pastora vai sentir. Deus vai começar a cobrar dela. Ela vai começar a sentir dores. Isso é realidade. Porque o corpo, ele tem que estar bem ajustado. Para que a cabeça, que é Cristo, venha estar alegre e operando maravilhas. Mas Jesus está a caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, essa passagem. Jesus a caminho, aleluia, vindo cobrar, minha pastora, aleluia, os frutos, vindo cobrar os frutos de arrependimento, vindo cobrar os frutos, aleluia, daquelas vidas que largaram, aleluia, a imundície e vieram para a casa dele, que estão ali sendo treinadas, que estão ali sendo doutrinadas, que estão agora robustas, não estão mais magricelas com o pecado, mas estão robustas com o Espírito Santo de Deus, estão querendo fazer a diferença, e Jesus vem para cobrar. E quando ele chega diante da figueira, eita, Glória a Deus. Aleluia. Ah, Jesus chegando diante da figueira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, é triste. Eu estava falando isso com o missionário Felipe hoje. Muitos hoje, irmãos, estão vivendo dias que eles querem trocar por moeda aquilo que foi recebido de graça, trocar por moeda aquilo que receberam dos altos céus, uma responsabilidade, um compromisso. Aleluia! Deus, quando ele fala para que nós venhamos fazer a sua vontade, ele nos dá uma ordem. É uma ordem que o Senhor nos dá. Ele não fala o seguinte: vai lá, separa a sua carteira, que eu vou lá encher. Não, irmãos. É misto, tudo bem, o obreiro digno do seu salário, mas o evangelho não é cabide de emprego. Meu Deus. O obreiro é digno do seu salário, mas eu creio que se você vier fazer a obra do Senhor com amor, com carinho, e Deus tocar no coração do líder, ele vai te abençoar de uma forma bem maior do que você estivesse esperando. E a Bíblia vai nos relatar que o Senhor Deus, ele é dono do ouro e da prata. Nós não temos que mendigar nada de ninguém. E muitos estão vivendo o evangelho errado, o evangelho de oba-oba,
pula-pula. O evangelho de muito pula-pula. Eu gosto disso. O pentecostal desde a raiz. Eu sou um pentecostal do pé roxo. Eu sou. Mas muitos estão vivendo o evangelho buscando pula-pula em muitos lugares, aonde não tem mais a presença do Todo-Poderoso Deus. Deus trabalha ali pela misericórdia, mas Deus não tem mais se agradado com aquele lugar. Mas muitos estão buscando aquilo que não agrada mais o Todo-Poderoso. Já viu isso? Muitos estão pregando hoje só para crente. Muitos só querem pregar em igrejas. Muitos só querem pregar em templos bonitos. Não querem mais fazer a obra. Não querem mais ir nas vielas, nas favelas, na boca de fogo. Buscar as almas que têm perecendo e perecido por esse país. E muitos querem bater no peito. Já viajei para a Europa. Já viajei para os Estados Unidos. Já estou fazendo. Eu sou missionário. Mas esquece de fazer a obra evangelística. Missionário agora virou moda. Nada contra o irmão missionário Felipe. Ele tem feito a obra do Senhor. Tem falado isso para ele. Homem de Deus, não só porque está na presença dele. Ele sabe disso. Mas muitos hoje têm brincado em fazer a obra do Todo-Poderoso. Muitos hoje têm brincado porque não só carteira. Meu Deus. E Jesus continua no caminho. Eu imagino, pastor, me dá licença. Jesus no caminho entrando nos templos. Aí está lá, ó, a figueira lá sentada. Meu Deus. E Jesus fala assim: ei, essa cadeira aí não é tua. Imagina só. Essa cadeira não é tua. Essa cadeira, se você for prestar atenção nas escrituras, você conhece. Ela foi predestinada a Moisés. Ela foi predestinada àquele que irá julgar. Ela foi predestinada ao meu povo que irá liderar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos estão preocupados com cadeira. Calma aí, ela está bonita. Meu Deus. Meu Deus. E a carteirinha está aqui, é meu nome. Meu Deus. Muitos estão preocupados com cadeira. Meu papai. Jesus. Meu papai. E Jesus chega no templo, fica de pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora não falou a hora, mas se deixar, a gente vai começar a esperar a vigília nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não faz não, mas você deixa, a gente vai de guerra. Aleluia. Agora, amém. Agora vai nos dizer a palavra. Meu Deus. Que Jesus chega e começa a cobrar de um por um. Meu Deus. A Bíblia nos relata que no livro de Apocalipse, o mestre, ele tem preparado para nós uma morada. A Bíblia diz no capítulo 22, se não me engano, de Apocalipse, que a cidade santa, a Jerusalém celestial, descerá da parte do próprio Deus. Isso na semântica do grego, na palavra original, diz que do próprio Deus sairá a cidade celestial para esta terra. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais desespero. Aleluia. Porque as primeiras coisas já foram passadas. Aleluia. O inimigo já foi julgado. Glória, glória, glória. E existe esta cidade. Eu, quando começo a meditar nessa cidade, eu começo a ir lá para Gênesis. Quando Deus começa a formar o homem, Ele chama o Espírito Santo, chama Jesus, e na Trindade Ele fala: faremos um homem, a nossa própria imagem e a nossa própria semelhança. E com as mãos Ele começa a fazer o homem. Ele começa a fazer com as suas próprias mãos. A palavra nos diz no verbo para, quer dizer que ele estava fazendo. Ele estava ali construindo o homem, o boneco de barro. E quando aquele boneco estava pronto, ele coloca o boneco em pé. E agora ele olha
e se reúne com a Trindade e fala: agora colocaremos o que está em nós. O Espírito de vida. Dentro desse boneco, o Senhor vai ali e sopra o Espírito de vida. E a Bíblia nos relata que homem e mulher os criou. Meu Deus. E essa palavra vai nos pegar lá em Apocalipse, pastor Edna, e vai nos confrontar, dizendo que o próprio Deus, Ele, juntamente com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele cria a mim e a você. Em Apocalipse nós vamos voltar para onde nunca deveríamos ter saído. Eu não quero nem incrementar, que isso dá outra mensagem. Mas Deus, Ele começa a nos mostrar. E a Bíblia nos relata que fiéis e verdadeiras são essas palavras. Meu Deus. Mas Jesus, Ele tem preparado um julgamento para esta nação. Ele tem preparado um julgamento para este povo. Muitos falam assim: não, mas é época da lei, eu posso fazer, eu posso acontecer. No passado era que isso acontecia. O profeta orava, descia fogo dos céus e consumia. A época da graça é pior, irmãos. A época da graça é pior. Se vamos ler na palavra, a Bíblia nos relata que na época da lei você ainda tinha como oferecer sacrifícios. Mas na época da graça não, pegou, já era. Acabou. Aleluia. Meu Deus. Eu fico imaginando o meu Jesus vindo cobrar. Meu Jesus entrando pelos templos, aonde muitos batem no peito e começam a dizer: eu conheço. Eu tenho 30, 40 anos de evangelho. Eu sei como Jesus ele age, eu sei como Jesus ele faz. Muitos já perderam o temor, perdendo o compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. Dá a mão ao teu irmão nesta hora, irmãos. Aleluia. A Bíblia nos relata de árvores que foram plantadas diante de ribeiros de águas. Eu creio, meu irmão, que a sua raiz, aleluia, que o seu evangelho está sendo plantado diante de ribeiros de águas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Para quando o Senhor vier, chegar diante de ti, Ele possa olhar para você e dizer o seguinte: ei, cadê o meu fruto? Aonde está aquilo? Eu tenho colocado de ti, aquilo que eu vim colocando diante de você, para buscar esta noite. Ei, a Bíblia vai nos relatar, aleluia, que não sabemos nem o dia nem a hora, para que nós venhamos aguardar o que temos. Pai, que ninguém tome a nossa coroa, Deus, eu vejo o Espírito Santo fazendo hoje neste lugar um reboliço. Eu vejo o Espírito Santo soprando sobre este lugar. Te chamando para um compromisso, te chamando para uma responsabilidade. E você dizendo dentro do céu: eu, Senhor, quem sou eu? Eu não sou pastor de nome, eu não sou um missionário. Ei, você é aquela figueira que o Senhor busca o fruto. Você é aquela figueira. Eu vejo o Espírito Santo derramando dons aqui neste lugar, nesta noite. Eu vejo o Espírito Santo derramando dons sobre este lugar. Mas uma cobrança também eu vejo sobre este lugar.
Porque existem vidas que têm cobrado, pedido, clamado e chorado, dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, me dá. Mas para que você está pedindo? Para ficar sentado entre quatro paredes? Não! Não é para isso, não! Deus, Senhor, estamos diante da tua palavra.